senhores magistrados, senhores professores, queridos alunos, senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina saúda a todos os presentes. Imbuída pelo desejo permanente de socializar conhecimentos e às vésperas de completar 25 anos de fundação, a ESMESC tem orgulho de apresentar em sua aula inaugural do primeiro semestre de 2011 de Florianópolis a palestra intitulada Carta a um Futuro Juiz, que será ministrada pela juíza Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Para dar início aos trabalhos desta noite, convidamos a compor a mesa Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz César Medeiros, representando o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo Senhor Juiz Silvio José Franco, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo Senhor Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, diretor de ensino da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo Senhor Desembargador Jaime Ramos, diretor executivo da Academia Judicial. E Excelentíssima Senhora Juíza Quitéria Tamanini Vieira Pérez, a palestrante convidada. Agradecemos a presença dos demais convidados e convidadas. Passamos a palavra ao Excelentíssimo Senhor Juiz Silvio José Franco, diretor-geral da ESMESC, para a abertura oficial deste evento. Desembargador Luiz César Medeiros, desembargador Jaime Ramos, colega Cláudio, diretor de ensino, Quitéria, magistrada de Blumenau, hoje nossa palestrante, colegas magistrados, doutor Mauro, doutora Andréia, professores presentes, a quem eu reverencio na pessoa do doutor Pilate, nosso grande professor, nossos estimados alunos que já estão conosco e que hoje começam a caminhada da Escola da Magistratura. Este ano é um ano muito especial, ano em que a escola comemora seu jubileu de prata. Para a ESMESC, e para mim especialmente, que neste momento estou à frente da instituição, é uma honra recebê-los aqui. Portanto, queridos alunos, vocês são os nossos alunos de prata. A data exige que se registre que ao longo desses 25 anos de existência, a Escola Superior da Magistratura constata que ano após ano vem se aprimorando no desafio e na arte de ensinar o direito, acompanhando a dinamicidade das mudanças legislativas e jurisprudenciais, sem deixar de perceber que elas são um reflexo das constantes e profundas transformações sociais. A ESMESC, sempre calcada no desejo de oferecer um ensino de qualidade, tem buscado permanentemente modernizar-se e estruturar-se, e neste sentido é imbuído de júbilo que comunico que a nossa escola lançou a versão eletrônica de sua conceituada revista da ESMESC, já disponibilizada em nosso sítio. É a primeira revista eletrônica de todas as escolas de magistratura do país, devidamente registrada na CAPES. Preparar os candidatos que aspiram a ser juízes exige de todos nós a capacidade de compreender que as relações humanas interpessoais vão mais além dos conhecimentos técnicos jurídicos, requerendo boa dose de sensibilidade daqueles que detêm o poder decisório. Temos a convicção de que o objetivo que vocês perseguem é o mesmo desejo que nós alimentamos. Assim,
a Escola da Magistratura sempre se esmerou na tarefa de repassar aos alunos o domínio do saber jurídico, motivando-os para a busca incansável e paciente das respostas aos infinitos questionamentos que são postos no cotidiano da vida forense. Utópico imaginar, todavia, que a escola é capaz de fazer esse trabalho sozinha. Nossos mestres oferecem roteiros que poderão ser seguidos, porém é importante ressaltar que não há milagres no mistério de estudar e aprender. Cada um deve ser o parâmetro de seu desempenho, dedicando-se incansavelmente aos estudos, superando os obstáculos que se mostram sempre e de qualquer natureza. A escola, com seu curso, é sim um espaço de disciplinamento e motivação, mas sem o empenho pessoal do aluno não estará garantido o sucesso almejado. Deste modo, cada um, em seu tempo e nos limites de suas possibilidades e habilidades, concorrerá para o alcance das metas que juntos nos propusemos realizar. E a resposta desta parceria assertiva tem sido evidenciada pelas últimas estatísticas, pois mais de 50% dos aprovados no último concurso de ingresso à carreira da magistratura foram alunos da nossa SMESC. Quero agradecer a presença de cada um dos que aqui hoje comparecem. Quero fazer um agradecimento especial à colega de faculdade e de profissão, a amiga Quitéria, em ter aceitado o convite que eu pessoalmente formulei num dos tantos translados de Florianópolis a Joinville, e ministrar essa palestra, sabendo que esta noite ela abre mão do convívio familiar para compartilhar conosco os saberes de que precisamos para o melhor desempenho de nossas atividades, propiciando novas descobertas pela via do conhecimento, especialmente da riqueza que lapida esse mistério permanente que é o aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos, contem com o nosso apoio e vocês, a partir de hoje, fazem parte da família SMESC. Obrigado. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva para apresentar a palestrante dessa noite, juíza Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Quitéria Tamanini Vieira Pérez é graduada em Direito pela FURB, Universidade Regional de Blumenau, concluiu os cursos de pós-graduação lato sensu em Direito Civil pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Direito Penal Processual Penal pela FURB, Universidade Regional de Blumenau, e Gestão e Controle do Setor Público, através do convênio entre a UDESC, Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a ISAG e a Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Concluiu o curso de mestrado com a área de concentração em instituições jurídico-políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina, do qual fomos contemporâneos, tive o prazer de ser contemporâneo da doutora Quitéria na Universidade Federal de Santa Catarina, no mestrado, e ingressou na magistratura no estado de Santa Catarina em 1998, onde também somos colegas de concurso, e preciso aqui de público agradecer toda a sua ajuda e os seus apontamentos, dos quais eu espero ter feito bom uso. Foi titular nas comarcas de Rio do Oeste, Jaraguá do Sul, Brusque, encontrando-se atualmente lotada na comarca de Blumenau desde julho de 2009, na primeira vara civil. Lecionou na FURB, na FEB, na UNERJ e também nesta escola de magistratura nas extensões de Joinville, Blumenau, Rio do Sul e Balneário Camboriú. Atualmente leciona na FAI, Centro Universitário de Blumenau, a disciplina de Direito Processual Civil 2, Recursos. Então, com a palavra, nossa palestrante. Passa agora, agradecemos a presença das demais autoridades presentes e pedimos aos componentes da mesa de abertura para que se dirijam aos seus lugares junto à plateia.
Boa noite. Eu começo agradecendo as palavras gentis ministradas pelas pessoas que me antecederam, todos amigos, diletos amigos, especialmente ao Silvio e ao Cláudio, pessoas que vêm acompanhando essa caminhada que fazemos juntos, e que é uma felicidade para todos, para mim também, ter compartilhado a companhia, do aprendizado, da riqueza, da convivência com cada um de vocês. Então, muito obrigado. E agradeço especialmente o convite, ter sido lembrada para uma ocasião tão importante quanto uma aula como esta, que tem um nome bastante apropriado, porque se diz Magna. Um convite para ministrar uma aula magna traz por si só, então, uma carga de responsabilidade bastante grande. E eu espero poder trazer para os senhores, não propriamente conhecimento, durante esses minutos em que faremos algumas reflexões juntos, porque tenho certeza que terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos nas mais diversas áreas do saber jurídico durante o curso que muitos, a maciça maioria, está por iniciar agora, que é o privilegiado curso da Escola da Magistratura de Santa Catarina. Então, inicio não só agradecendo, como cumprimentando-os, né? Felizes foram vocês em suas escolhas e que assim persistam firmes nos propósitos que os trouxeram até aqui. Antes da palestra, eu conversava com alguns aqui presentes e vi que tem pessoas vindo de Videira, pessoas vindo de Chapecó, das mais distantes partes do nosso estado, e isso vem a confirmar a expectativa que todos temos, que é de sucesso nesse desafio que todos estão iniciando. E eu, quando fui convidada a estar com os senhores nesse momento, tive a liberdade de escolher o tema. É bem verdade que eu tenho me dedicado muito à área do direito processual civil. E eu costumo dizer que a gente acaba se dedicando àquelas áreas onde a gente mais aprofunda o estudo, porque acaba gostando mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta, mais a gente compreende, e aí automaticamente mais a gente se apaixona, porque vai entendendo este ser, que no meu caso é o processo civil, né? Mas, sendo uma aula inaugural, onde nós estamos falando com pessoas que estão iniciando uma caminhada, eu preferi falar de um modo um pouco diferente, e tem a ver com o que eu considero o grande problema, a grande inquietação do nosso momento, do nosso século, que é a comunicação. Então, quis me valer desta preocupação sobre a comunicação, ou sobre a falta dela, porque as pessoas pouco se comunicam, pouco se olham, pouco desabafam suas angústias, e muitos se preocupam cada vez mais, aumentando dentro de si próprias suas agruras, sem compartilhá-las nem com os próprios companheiros de caminhada, muitas vezes. Que eu me vi pensando na possibilidade de escrever-lhes uma carta, e foi isso que eu fiz. Então eu escrevi uma carta a um futuro juiz. Eu escrevi uma carta para vocês. Foi muito prazeroso e muito fácil fazer isso. Só precisei conseguir uns instantes de silêncio, o que não era muito fácil, porque quem me conhece sabe que eu tenho 4 filhos, 5, 6, 8 e 10 anos. Num domingo chuvoso em casa, silêncio era o que não tinha. Mas eu encontrei um espaço onde eu pudesse, então, revisitar as minhas lembranças, buscar as minhas inquietações e compartilhá-las com esta pessoa a quem eu dirijo a carta. Por falar em carta, os senhores receberão o teor de todo esse conteúdo, os senhores receberão no final da palestra, e eu fiz questão, mas questão mesmo, de ir à papelaria comprar aquele envelope listradinho de amarelo e verde ao redor. Talvez alguns dos senhores nunca tenham recebido uma missiva escrita à mão num desses envelopes. Quando eu era criança, eu tive o prazer de escrever, porque eu escrevia para algumas pessoas que me pediam. Então eu escrevia as cartas porque as pessoas eram analfabetas e não tinham condições de escrever, eu fazia isso. Hoje em dia, a partir da minha adolescência, imagine então a infância dos senhores, isso não acontece mais. Porque o mundo é muito simultâneo. É tudo online, em tempo real, e o e-mail vai, e a resposta, se não vier em 2 ou 3 minutos, já está atrasada. Porque o problema é que depois ela talvez não venha mais, tamanha carga de correspondência que você recebe em sua caixa. Ela é gritante, ela é enorme.
Esse é o mundo em que nós vivemos. Então, os senhores hoje receberão uma carta. E eu faço questão de lê-la, porque junto com ela faremos algumas reflexões juntos. Florianópolis, um lugar encantador. Escola da Magistratura, uma privilegiada oportunidade. 28 de fevereiro de 2011, um dia especial. Cumprimentando-o, espero que esta carta o encontre gozando de boa saúde. Assim iniciavam todas as cartas. Escrevo porque soube que você está se preparando para o concurso da magistratura, ou seja, quer ser juiz. Desde cedo, aliás, nos é dito que a vida é feita de escolhas. Também esta é uma escolha. Aliás, constitui uma das mais importantes, pois marcará para sempre sua vida e também a de muitas pessoas que você sequer conhece. A propósito disso, lembre-se que o jurisdicionado, antes de assumir uma posição na relação processual, autor, réu ou terceiro interveniente, e ser identificado por um número atribuído aos seus autos, é uma pessoa dotada de sentimentos, que ri e chora, e, sobretudo, é quem sente os efeitos da dor. Sim, acredite, meu caro jovem, a injustiça dói tanto quanto uma lesão, às vezes até mais, já que é capaz de atordoar o próprio espírito e desequilibrar a rotina do sono, do apetite, enfim, do equilíbrio como um todo. Como nada ocorre por acaso, acredito que você considerou, sim, muitos aspectos ao optar pela carreira da magistratura, dentre os quais se destaca, por evidente, a vontade de contribuir para a consecução de um mundo mais justo. Bom, feita a escolha, dela já começam a decorrer as primeiras iniciativas rumo ao sonho idealizado. A começar pela dedicação aos estudos, seu planejamento em relação ao edital do concurso, a análise das teses já aplicadas em concursos anteriores, resumidamente, muito estudo. E aí um dia, como não poderia deixar de ser, a menos que você desista, verá seu nome incluído na relação dos aprovados. Momento em que não mais importará a quantos concursos se submeteu. Tem razão quem disse que a diferença entre os vencedores e os demais é que aqueles perseveraram, independentemente das adversidades enfrentadas. Peço uma particular atenção para vocês em relação a isso. Pois bem, sua conquista será muito festejada, merecidamente. Logo depois, virão os preparativos para a nova fase que está por iniciar em sua vida. Compra-se ternos e gravatas, taiers e lenços, salto altos, como se um uniforme fosse. Marcada a posse, lá estará você, emocionado e feliz por alcançar tal ideal de vida, e também por proporcionar tamanha satisfação e orgulho aos seus familiares, todos ali presentes, aplaudindo você efusivamente. Chamado seu nome durante a cerimônia, você proclama: prometo desempenhar leal e honradamente a função de juiz. Poucas palavras, porém de alcance ético imenso. Definida a comarca onde assumirá suas funções, você se preparará, vestir-se-á adequadamente, apanhará sua pasta e irá ao fórum. Chegando lá, será recebido com expectativa, pois todos querem saber como é o novo juiz. Aqui, exatamente aqui, descortina-se um novo capítulo em sua vida, no qual você apontará a direção a ser seguida para a consecução da justiça. Com isso, fará novas escolhas cotidianamente, pois assim é a tarefa de julgar. Julga-se efetuando escolhas entre o certo e o errado, entre o permitido e o proibido, entre a tese sustentada pelo autor e a sustentada pelo réu. Mas sabemos que a escolha depende do ângulo da abordagem, e o juiz deve saber posicionar-se adequadamente,
tanto para assegurar a melhor compreensão do litígio em toda a sua extensão e fiel análise da prova, como para se assentar sobre o pilar da imparcialidade, pouco importando quais interesses sucumbirão, desde que prevaleça o justo direito. E aí lembre-se, ao apontar a direção, há que fazê-lo sem vacilar, dada a importância da segurança. Há que fazê-lo declarando todas as razões que contribuíram para a formação da sua convicção, dada a importância da fundamentação das decisões. Há que fazê-lo rapidamente, dada a importância da celeridade. E ainda há que fazê-lo de modo a alcançar a solução do conflito, dada a importância da efetividade da tutela jurisdicional prestada. Isto tudo diz respeito ao modo de agir do juiz no exercício da sua atividade jurisdicional. Isto todos sabem, pois consta das garantias processuais asseguradas constitucionalmente. Todavia, meus caros, nem sempre sabem o impacto causado pelo contato deste prisma também juridicamente delineado com a realidade. Refiro-me à realidade da vida, tal como ela realmente é, com perdão para o pleonasmo, e não como disseram que seria. Apresentar-se-á, portanto, marcada pela expressiva quantidade de processos em tramitação, pela complexidade das relações humanas nas situações de conflito desencadeadas por ocasião das audiências, onde as mágoas e ressentimentos afloram a tal ponto que às vezes ofuscam até mesmo a lógica da razão. Pelos dilemas vivenciados nas relações de trabalho, eis que os servidores enfrentam idênticas dificuldades, por vezes até mais intensamente, já que lhes são feitos desabafos cujo tom crítico obsta a sua formulação direta à autoridade judicial, entre outras adversidades. O que fazer, então, quando o mapa estatístico clamar por uma produção dita mínima, normalmente não pouco expressiva, para evitar a incrementação do passivo, este não raras vezes já preocupante? Quando o jurisdicionado se direcionar ao gabinete para desabafar o quanto a demora no julgamento da causa o aflige, sendo manifestamente compreensíveis as suas razões. Quando perceber que a todo instante são promulgadas novas leis, se não novos códigos, formulados novos entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais, inclusive editadas novas súmulas, cujo estudo a toda evidência está a exigir um tempo numa proporção não mais disponível. Quando perceber que tal fator, tempo, está se esvaindo numa velocidade impressionantemente rápida, sem que todos os propósitos supra tenham sido atendidos? Tal resposta constitui verdadeira fórmula, cuja descoberta me parece tão distante que acaba por se confundir com o próprio sentido da busca. É o mesmo que ocorre com o desejo de chegar ao horizonte. Isto porque, tal como este se afasta a cada passo que damos em sua direção, também os desafios se multiplicam à medida que logramos resolver alguns. Não poderia ser diferente, pois dinâmica é a vida em sociedade e é no âmago desta, e não dos suntuosos gabinetes, que exercerás a magistratura. Ciente do quão fascinante é esta busca, ofereço-lhe uma pequena lista de conselhos, rogando-lhe que os leia com as reservas necessárias, de modo a extrair apenas aquilo que se amoldar às lentes com as quais vê o mundo hoje. O resto, desconsidere. Desconsidere o resto. Contudo, ousadamente, peço que não o descarte. Apenas o guarde numa gaveta qualquer, dessas tantas que terá em sua vida. Talvez algum dia, depois de virar algumas folhinhas do calendário,
extraias outro sentido destes mesmos conselhos outrora desconsiderados. Não à toa, há quem diga que, com o tempo muda. É de autoria desconhecida essa expressão. Mas acreditem, muda mesmo. Ei-los, portanto, vamos aos conselhos. Vamos lá. Mais fácil ver aqui. Resgate dos seus próprios ideais o sentido que atribui à sua missão cívica e humana. Afinal, deles derivou a sua escolha pela magistratura. Portanto, não os traia, sequer os esqueça. Os nossos ideais são aqueles que carregamos conosco e que vão se moldando ao longo da nossa caminhada. Se pararmos para pensar, a vida é uma caminhada. Quando nos apresentávamos, o Cláudio falava, né, da minha história, dos cursos que fiz. Eu me recordei dos momentos em que nos encontrávamos nos corredores, ele assistindo a minha defesa de dissertação, depois eu a dele. Meu filho chorando no corredor porque era bebê, queria mamar, e eu passando por todas essas circunstâncias que fazem parte da vida, porque eu queria ser mãe, mas eu também queria estudar, queria aprimorar o meu conhecimento. Então, esses ideais, o que importa é que nós compreendamos a importância deles, porque eles vão se formando justamente à medida que damos passos, e preferencialmente com os olhos bem abertos em relação à realidade que nos cerca. Os senhores, pelo simples fato de terem optado pelo curso de Direito, quando fizeram um vestibular dentre tantas opções, na minha época era um número já expressivo, hoje em dia são tantos novos cursos a todo momento. Eu penso que a pessoa que opta pelo X, se é que é X ainda, hoje é tudo informatizado, no curso de Direito, é uma pessoa que deve se inquietar com a injustiça. Eu acredito que sim. Ou do contrário, não sei o que a teria levado a frequentar aulas, não só sobre a legislação, mas sobre o impacto da vida da legislação nas relações sociais. Essa pessoa tem que se condoer com a dor causada pelo injusto. E a pessoa que, além de ter feito o curso de Direito, onde teve a oportunidade de compreender como funciona a vida em sociedade, quando regulada pelas leis, todas as instituições e seus papéis, esta pessoa diz mais. Ela diz, olha, eu fiz o curso de Direito, me realizo nele, e agora eu opto pelo curso que vai me preparar para enfrentar um concurso da magistratura. Não precisa nem explicar. Essa é uma premissa que está implícita na vida de cada um de vocês. E eu acho que é por isso que eu me sinto muito à vontade quando falo desses ideais de vida, da nossa própria missão cívica e humana, porque eu não preciso explicar muito sobre isso para pessoas que, como todos os senhores, cada um de nós sente o impacto da injustiça na vida em sociedade e busca, através da nossa atuação como operador de direito, que seja como juiz, mas poderia ser em qualquer dos seus outros papéis, que busca resgatar a pacificação desse conflito. Gente, falar em pacificação do conflito é o mesmo que lembrar do conceito da resolução da lide. E a gente teria uma série de outras categorias para explicar isso processualmente. Na linguagem do jurisdicionado, do cidadão, este é um problema. É uma situação que acarreta dor, que o inquieta e que deve ser resolvido. O que chamam de lide, para ele é um conflito, é um problema que requer a intermediação de alguém estranho. Esse alguém estranho é o próprio Estado, representado por você, na figura do juiz. Então, imaginem só o quão grande é essa responsabilidade por parte da pessoa que se voluntaria a exercer um cargo dessa relevância. E precisamos, sim, que seja este cargo exercida por pessoas conscientes da sua missão cívica e humana. Então, o primeiro conselho que eu queria oferecer aos senhores é que nunca esquecessem disso. Porque com tamanhas adversidades, com tantos problemas que temos a enfrentar na nossa carreira da magistratura, a exemplo do que acontece em qualquer outra carreira. Eu preciso fazer um parêntese, senão vai parecer que estou trazendo um relato das dificuldades vividas pelo juiz no seu dia a dia.
Se fosse um empresário, ele faria a mesma coisa. Em qualquer área, existem adversidades cada vez maiores. E cada qual tem que estar preparado e motivado para enfrentá-las. Mas quando isso acontecer com os senhores, não só lá na frente, quando já estiverem exercendo o cargo, mas também agora, lembrem-se disso. Lembrem-se que são esses princípios que motivaram a escolha feita pelos senhores. Nunca os esqueçam e menos ainda os traiam. Eu digo isto porque com tamanha pressão em relação ao nosso cotidiano, que é o cotidiano vivenciado pelo judiciário, você acaba revendo certas posições e se você se desapegar deste elemento, que foi o elemento motivador da sua escolha, você pode tomar decisões erradas e precipitadas e não contribuir para aquilo que você se propôs um dia, que era realmente aplicar justiça, fazê-la concretamente por intermédio das suas decisões. No segundo conselho, nós vamos falar o número 1. Estude, né? Estude muito. Sinta-se provocado pela fome do saber e sacie-se no conhecimento, pois ele te libertará. Todavia, não se permita aprisionar pela certeza dos entendimentos firmados, os quais devem ser oxigenados pelo constante autoquestionamento. Quando eu falo em estudo, eu gosto muito de uma passagem que o autor Rubem Alves, um sociólogo, pedagogo, um autor não da área do direito, mas ele fala como ninguém sobre a fome. E ele diz que o papel do professor, mais do que transmitir o seu conhecimento, entre aspas, é incutir no aluno a fome do saber. E aí ele conta a história de uma menina, que com 4 ou 5 anos de idade, morando numa cidade grande, imagina num apartamento do eixo Rio-São Paulo, né? Foi convidada a colher pitangas. E ela disse não, mesmo tendo talvez uma árvore no imóvel vizinho, ela não se viu motivada a isso. Ela não conhece o sabor da pitanga. Talvez ela nem saiba o que é uma pitanga. Diferentemente da história do autor, quando ele conta que quando criança, morando numa cidade do interior, ele viu do seu quarto uma árvore, talvez no quintal do vizinho, onde tinha uma pitangueira. E ele começou a pensar, o que eu posso fazer para conseguir aquelas pitangas madurinhas, vermelhas, lindas? Porque ele já sabia o sabor da fruta. E ele começou a imaginar uma máquina, eu preciso de uma máquina para colher pitangas. E foi aí que ele pensou, bom, primeiro eu vou ter que ter um caule bem grande, mas não vai ser suficiente, porque elas vão cair no chão. Então eu vou colocar na ponta desse caule, de uma vara imensa, enfim, eu vou colocar uma latinha, para que a pitanga caia dentro da latinha. Mas só a latinha não vai ser suficiente. Eu preciso fazer um dentinho na latinha, para cutucando a pitanga, ela cair dentro da lata e eu comer a pitanga. Esta criança sabia o sabor que a motivava a buscar o que a saciaria. Este sabor. E é isso que eu desejo a cada um de vocês. E é isto que eu rogo aos professores, que imputam cada vez mais essa fome do saber. Porque a inquietação os senhores já trazem consigo, que é aquela inquietação em relação ao que não consideram certo, ao que poderia ser feito de um modo melhor, para nos aproximarmos mais da tão esperada justiça. Mas não há como fazê-lo senão pela via do estudo. Então, estudem muito e aproveitem para, durante a caminhada dos senhores, mesmo depois, quando os juízes e tiverem seus entendimentos formados, porque nós vamos formando à medida que precisamos prolatar decisões, lembrem-se de autoquestionar-se a respeito disso. É bem verdade que, como magistrada, eu tenho determinados entendimentos, porque são aqueles que eu adoto, mas eu adoro ouvir os argumentos de quem pensa ao contrário. Eu adoro ouvir, porque talvez tenha algum argumento lá de quem pensa diferentemente que eu não tenha considerado. E talvez ele possa ser tão bom que me faça rever o meu entendimento. Então, ao entendimento formado, eu estou me referindo aos nossos próprios entendimentos, não aos dos tribunais, aos nossos. Nós pensamos e decidimos com base nisso. Os nossos próprios entendimentos não podem ter efeito da coisa julgada. Se entendi assim, se decidi assim, vai ser para sempre assim. Há que oxigená-los. E para isso é
é necessário que se permita a existência de uma abertura justamente para esse autoquestionamento. Então, junto com o conselho do desejo de estudar e da vontade de fazê-lo para saciar esse desejo, essa vontade, há também o conselho para o autoquestionamento. Vamos ao terceiro conselho. Não poderia ser diferente. Trabalhe com afinco. Comprometa-se efetivamente com o que jurou. Portanto, desempenhe leal e honradamente a função de juiz, fazendo-o da maneira mais profícua possível. Temos que estudar, sim. É o conhecimento que nos liberta para nos permitir formar e até alterar o entendimento. Este é o caminho. Mas há que fazê-lo numa certa velocidade, porque a vida imprime isso também à atividade judiciária. Quer você queira, quer você não queira, todos os dias um determinado número de ações ingressam ao Poder Judiciário. E esse número vai avançar no mapa estatístico, então você, com base no número do input, que na administração é interpretado como que entra, você tem que avaliar e analisar o output. Você tem que se preocupar com o que está saindo. Porque se você não se preocupar com isso, onde fica aquela tão proclamada celeridade? É uma garantia constitucional, nós não podemos nos despreocupar em relação a isso. Então, quando falamos no trabalhar com afinco, penso sim na ideia da velocidade. E lembrem-se, só é possível fazer com alguma celeridade a aprovação das decisões, já tendo estudado e formado alguns entendimentos. Então, o estudo é uma constante mesmo, ele vai nos acompanhar e nos aparelhar sempre, sob pena de não conseguirmos jamais concretizar essas garantias constitucionais que tanto estudamos e que um dia vamos proclamar em nossas decisões. Pois bem, vamos ao quarto. Concilie. Não há forma mais legítima de lapidar uma solução potencialmente eficaz para pacificar o conflito. Prestigie a via do consenso e surpreenda-se com a contribuição prestada pelos envolvidos, notadamente quando preferem agir como artífices do próprio destino. A conciliação é o espaço mais legítimo que poderia ter para que as próprias pessoas envolvidas no conflito exteriorizem seus desejos. Qual seria o caminho, a alternativa de solução que aquela pessoa vislumbra que a atenderá ao seu anseio? Nem sempre isto consta tão claramente relatado nas petições iniciais e nas contestações. Eu não comecei falando sobre a comunicação, e aqui também nós temos um problema de comunicação. Não sei se um problema, mas talvez um efeito da comunicação. A pessoa que sentiu a dor da injustiça, aquela que o cliente, o jurisdicionado, o futuro jurisdicionado, procurou o advogado, relata a sua causa e através dali nascerá então o corpo e a estrutura de uma petição inicial. Naquilo que nós processualmente chamamos de causa de pedir e da formulação do pedido, nem sempre há uma identidade tão cristalina com aquela angústia relatada pelo cidadão no âmbito do escritório do advogado. O processo chega ao juiz já com o contraditório formado, então ouvida a defesa, né? Antes de se produzir as provas, se tenta então, por que não conciliar? E esta surpresa, esse elemento surpresa, é o que muitas vezes me conforta diante do quadro que nós vemos e enfrentamos no Poder Judiciário. Não poucas vezes marcada a audiência de conciliação, ao se permitir que as partes falem, que elas exteriorizem qual o seu propósito, qual a proposta, que outro caminho, o que realmente a aflige, às vezes a resposta surpreende. Às vezes o problema é menos complexo do que se apresenta enroscado em tantas teses jurídicas e inúmeras preliminares e teses e pré-questionamentos, coisas que os advogados sabem bem fazer porque é o seu papel. Eu preciso contar um caso que marcou minha vida, mas seriam tantos, né? Mas esse é muito particular. Houve um processo em que um senhor se viu ofendido em sua honra. E aí ele ingressou com uma ação de indenização por danos morais.
contra várias empresas de comunicação, rádios e televisões. Por quê? Ele, com seus, agora, algo em torno de 89 anos de idade, já bem idoso, mas muito lúcido, uma pessoa muito agradável, de uma fala muito coerente. Talvez há uns 4 ou 5 anos atrás tenha acontecido o fato. Eu não me lembro detalhes, mas lembro o suficiente. Que ele estava em sua casa, cuidando do jardim, e aí houve um mal-entendido na interpretação de um fato. Ele, com um instrumento de jardinagem, talvez uma foice, na mão, as crianças passando em direção à escola, uma criança caiu, se machucou na cerca, né? E aí, chegando na escola sangrando, as pessoas olharam para ele, ele tinha uma foice, conclusão, em cidade pequena, ele tentou matar a criança. Esta foi a conclusão que foi veiculada em todas as rádios e jornais. E aí vem a conclusão, né? Que a imprensa sensacionalista sabe bem fazer. E este senhor, não sabendo de nada disso, disse para as crianças, cuidado quando passarem aí, mas ele nem viu a criança se machucar. Terminou de cuidar do jardim, foi para dentro de casa, tirou o soninho dele. E às 2 horas alguém bateu na porta, delegado chamando-o para ir à delegacia. Nisso, ao meio-dia, a comunidade inteira já sabia porque o estrago tinha sido feito na imprensa. O estrago em relação à honra própria dele, porque o que foi dito é impronunciável. Sobre o que deveria acontecer com ele, o que uma pessoa como ele merecia. Nossa, não dá nem para relatar, mas vocês conhecem e sabem como normalmente isso acontece na mídia. Chegando na delegacia, a criança disse, não, olha aqui, eu me machuquei, eu caí, foi na cerca, não teve nada disso. O delegado nem inquérito abriu. Se desculpou com todo mundo, ele voltou para casa e depois ele soube do efeito da mídia, porque ele nem imaginava que isso tivesse acontecido. Contando o problema ao advogado, eu recebi a petição inicial e falava-se só em danos morais. E conversar com a imprensa a respeito de conciliação em matéria de dano moral, os senhores verão o quanto é difícil. É muito difícil. Aliás, quantificar o dano moral já é uma tarefa difícil para o juiz, que dirá para as próprias partes que confiam numa decisão que vai ser melhor ou pior conforme o ângulo do interessado. Só que aquele senhor, ele não estava preocupado com o valor, com a expressão financeira do valor que ele iria receber. Ele estava muito ofendido, porque a honra dele tinha sido literalmente enxovalhada. E o que ele queria? Ele queria que resgatassem a honra, tão ferida pelas palavras ditas pela imprensa. E aí ele propôs que publicassem no jornal uma notinha, 5 linhas, onde a imprensa se retratasse dizendo que tudo aquilo foi um grande equívoco, porque ainda hoje ele é lembrado pelas pessoas da sua comunidade em relação ao episódio. Não adianta ele dizer que foi tudo engano, as pessoas não iam acreditar. E eu propus ao advogado, vamos quem sabe amenizar na questão financeira, e vamos tentar um caminho como esse. O advogado aceitou, mas nem todas as empresas aceitaram. 2 aceitaram e outras não. Continuaram recusando qualquer tipo de proposta. Mas aquelas que aceitaram, fizeram uma publicação. Uma publicação tão pequenininha, que pouco lhe custou, sabe? Mas que muito valor teve para aquele cidadão. Porque ele, eu soube depois através do advogado, ele anda com aquele recorte de jornal na sua carteira. Porque isso significa a sua dignidade. Quer saber se ele vai receber ou não algum valor, depois de uma sentença, com trânsito em julgado, né, toda a instância recursal? Eu não sei, o futuro é que vai dizer, nem eu poderia falar a respeito disso, mas não é essa a intenção. A intenção é mostrar o que o afligia, era a dor na honra. E hoje ele já se sente reparado, porque se alguém ousar acusá-lo de alguma coisa em relação àquilo, ele vai abrir a carteira e vai mostrar o recorte do jornal. Esta era a dor dele, não propriamente a compensação financeira. Só que para perceber isso, eu precisei ouvi-lo, né, e avançar um pouco na fase conciliatória para conseguir entender onde realmente estava situado o litígio. O que mais me angustiava ali era a possibilidade dele passar por essa vida terrena, vir a faltar e não ter resgatado em si esse sentimento de paz interior. E agora ele se sente bem. Eu me lembro que quando ele saiu da sala de audiência, eu escutei ele dizer para o advogado, mas eles vão publicar mesmo? O que ele queria era um recorte, era uma publicação.
E isso, às vezes, exige muita sensibilidade para o julgador acompanhar. E é preciso estar atento para esses fatos da vida. Porque esses fatos é que realmente dão uma entonação real de tudo aquilo que nós sentimos e que o outro sente também. Seguimos, então, para o 5º conselho. Acredite no poder da gestão. Sem ela, serás como um atleta que corre em círculos. É preciso diagnosticar a realidade, identificar obstáculos e traçar metas, sob pena de se tornar um refém de vãs justificativas. Gestão. Lembre-se sempre disso. Aliás, que nem precisem lembrar, que seja um aspecto presente, um conhecimento, uma inquietação também presente na vida de vocês a partir de agora. Para mim era novidade. Na minha época de faculdade, eu me formei em 1992, não se falava em gestão. Nós tínhamos uma cadeira que falava direito administrativo, mas noções de gestão, não. E aí a vida seguiu, ingressei na magistratura e me vi trabalhando. E eu via aquelas pilhas e pensava, não, mas eu vou conseguir, eu vou no meu máximo, eu via até tal horário, quantas eu consigo fazer, e mais, cada dia chegando mais cedo e saindo mais tarde, me desafiando mesmo, porque não era possível que trabalhando tanto eu não conseguisse sanear a unidade dentro daquilo que eu tinha um dia conceituado nos meus ideais como uma justiça célere, rápida, eficiente. E quando eu me dei conta que não era suficiente só trabalhar, eu me dei conta, não. Eu tentei, mas este não é o caminho. Há que ter uma outra fórmula. E aí o Poder Judiciário, então, numa iniciativa elogiável, começou a proporcionar curso de gestão para os juízes. Nossa, quando eu soube disso, eu levantei o dedo lá na minha comarca e disse, eu gostaria muito de participar. E assim, vários outros cursos vêm acontecendo. E lá nós não aprendemos sobre direito, muito sobre administração, mas são descobertas de um poder intenso, marcante, muito expressivo na nossa vida cotidiana. Isso aqui, administrar estatísticas, recurso que hoje nós temos pela via da informática de uma maneira muito eficiente, identificar os obstáculos, onde precisamos concentrar a nossa atenção, trabalhar em equipe com toda a assessoria, com todo o cartório, o que é diferente do trabalho em grupo. Porque na equipe, se eu termino o meu trabalho e o colega não terminou, eu vou ajudá-lo. Estamos dentro do mesmo barco. No grupo não, eu fiz meu trabalho, ele que faça dele. Há que mudar toda uma cultura. E nós, como líderes, como gestores que somos dentro da nossa unidade, precisamos ter a consciência disso. Porque a direção vai ser dada por nós. E tamanhas são as ferramentas que a administração nos proporciona que não nos é dado mais o direito, não mesmo, de descartar esse conhecimento. Não é mais possível sobreviver no contexto de hoje sem aplicar o conhecimento que a gestão pode nos proporcionar. Ou então seremos atletas, correndo em círculos. Mas então não trace um local para a chegada. Porque se houver esse local, vá em direção a ele. Planeje, execute e fique aferindo todo o caminho, todo o percurso para ir balizando sua conduta, para que realmente não saia do seu foco. É isso o que a gestão pode te proporcionar. Para mim foi uma grande descoberta. Adiante. Comunique-se bem. Afinal, a palavra é um verdadeiro instrumento de trabalho. Não à toa, no curso da tramitação de um processo, lemos, ouvimos, falamos e escrevemos. Proferida, a palavra marca indelevelmente. Não inventaram ainda, nem nunca vão conseguir fazer, uma borracha em que você consiga, utilizando-a, apagar alguma coisa que você tenha dito. Imagine então se você tiver por trás a responsabilidade que tem uma autoridade judiciária. Tudo que é dito numa mesa de audiências, por exemplo, que é o grande momento em que o princípio da oralidade se consubstancia na vida prática, né? Tudo que é dito tem um valor muito importante para aquela pessoa que esperou tanto aquela audiência, que se preparou, que se arrumou, que se posicionou ali para ouvir o que o juiz tem para dizer. Então há que se pensar muito, para não ferir, mas para dizer o que for necessário no sentido de buscar
o alvo, que é a solução daquele conflito, para buscar encontrar alternativas, para ouvir também, né? Porque, como eu disse, só a própria pessoa é que sabe o que realmente o aflige. E a comunicação, infelizmente, como eu mencionei antes, é um problema porque as pessoas já não têm muito tempo. Volta e meia ouvimos juízes dizendo que gostariam de marcar mais audiências de conciliação, mas não há tempo. E se você marcar uma audiência de conciliação com o olho no relógio, nem o marque, nem opte por esse caminho. Porque não dá para permitir que a pessoa fale onde você vá policiando o tempo para terminar logo, para instruir logo. Então, se vai fazer, há que ter o mínimo de tempo que permita a pessoa com dignidade expressar o que sente, expressar a sua proposta de solução, oportunizar um diálogo entre as pessoas envolvidas. Claro que, com o tempo, a gente vai percebendo quando a via da conciliação é frutífera. E aí você vai aprimorando mais e mais essas oportunidades. Mas o importante é lembrar do poder que a conciliação tem, porque é realmente uma via legítima e a comunicação é essencial para que a conciliação tenha sucesso. Então você precisa saber se comunicar, tanto na escrita quanto na fala. Comunicar é ouvir também. Aliás, se perceberem, o próprio princípio do contraditório estabelece isso, que nós ouçamos para depois falarmos. Na verdade, decidimos através da caneta, mas então que nós saibamos desenvolver todo este processo sem ansiedade, sem quebrar etapas, porque são essas etapas que dão sustentação, que darão segurança à sua decisão. E já que eu falei na palavra, eu não posso deixar de dizer da importância da fala acessível, da comunicação clara. Não estamos mais vivendo tempos de transcrições de brocardos latinos. Não. Vivemos um tempo em que as pessoas querem ser compreendidas e também precisam compreender. O destinatário da decisão judicial é o jurisdicionado. É claro que naquilo que ele não puder compreender, o advogado está lá para isso. Mas imagine que frustrante ele esperar uma decisão, ouvir uma sentença, porventura prolatada em audiência e não compreender. Não à toa, a Associação dos Magistrados Brasileiros vem desenvolvendo uma campanha pela simplificação da linguagem jurídica. Ora, tudo o que se quer dizer é: juízes, sejam mais claros, sejam concisos, falem do modo possível de ser compreendido. Comunicação não existe se o interlocutor não compreender a mensagem. E nós vivemos da palavra. Então não nos esqueçamos disso e tenham certeza, isso vai facilitar muito a nossa vida. É muito mais fácil ser claro quando você tem segurança das suas razões, é claro. Adiante. Bem, com tudo isso que eu disse, talvez tenha algumas pessoas preocupadas com o nível de estresse, entre outros problemas que normalmente todos vivenciamos, né? Mas cuide de sua saúde. Ela é tão importante quanto o seu tempo. Eu preciso dizer que essa frase, ela é tão importante quanto o seu tempo, eu li na capa de uma revista que estava onde? Num consultório de um pronto-socorro. Aonde eu fui depois de sentir dores no pé por 20 dias. Mas eu era tão otimista que eu esperava que ela fosse passar. E aí, quando eu não conseguia mais sequer andar, eu fui até lá. E aí eu percebi que ele tem toda a razão, né? O autor dessa frase está muito certo quando diz que a saúde é tão importante quanto o seu tempo. Não dá para a gente vacilar em relação a isso, se descuidar em relação ao nosso corpo, sob pena de quando menos esperarmos, e quando isso normalmente nunca pode acontecer, porque o tempo não nos permite, a quantidade de compromissos e tudo mais, é aí que você pode ter que fazer uma pausa talvez até maior do que seria se você tivesse cuidado preventivamente da sua saúde. E nós não falamos que a vida é um direito sagrado, é o primeiro direito, então a nossa também o é. Não esqueçam disso, porque com o rumo com que as coisas vão se encaminhando na nossa vida, a gente acaba priorizando o outro, muitas vezes priorizando o trabalho em prejuízo de nós próprios. É preciso lembrar disso, não num consultório de pronto-socorro. Vamos lá. E o oitavo. Agora eu precisava falar dos filhos, né? Nunca falte a reunião ou a apresentação do seu filho na escola. Quando estiveres lá,
entenderás porque prioridade rima com felicidade. Tanto trabalho, tantos desafios, tantas reuniões, tantas coisas por fazer, tantos e-mails para ler, tantas normas para nos atualizarmos. E a reunião do nosso filho é hoje. Logo mais, às vezes, no finalzinho do expediente, e você vai ter vários motivos e vai sempre esperar ser compreendido para dizer por que não dá naquele dia, mas na próxima você irá. Não faça isso. Lembrem-se que prioridade rima com felicidade e rima mesmo. Só estando lá, vivenciando esses momentos, é que você compreende, que você sente, mais do que compreender, você sente o verdadeiro sentido da felicidade. E a vida é isso. Se não for para vivenciarmos esses momentos felizes, de que vale a pena? É preciso extrair da nossa atividade na magistratura felicidade, sim. E por mais que eu esteja falando de inúmeras dificuldades, porque elas são reais, na verdade, como eu disse, a minha carta para os senhores é um desabafo. Obrigado por me ouvirem e por lerem. Mas a verdade é que é possível extrair. E eu me sinto extremamente feliz. Por isso falo que é uma busca. E por que uma busca? Porque continuamos nos sentindo inconformados em relação ao que vivenciamos. Queremos sim uma justiça melhor. E que bom! Porque os operadores somos nós. Está ao nosso alcance proporcionar alternativas. Não vamos nos valer daquelas vãs justificativas a que me referi antes. É tão cômodo, talvez tão fácil, mas tão frustrante chegar para o jurisdicionado e dizer: ô, seu Manuel, não consegui prolatar sua decisão ainda, mas entenda, eu acordei hoje às 6 horas da manhã, eu trabalhei até às 10 da noite, veja quantas pilhas, olha esses escaninhos. Ele vai dizer: nossa, como o juiz trabalha, realmente, né, eu compreendo. Mas ele é o jurisdicionado. Ele é o cidadão brasileiro, aquele a quem você se comprometeu a prestar a jurisdição. E os problemas seus são seus, os dele são os dele. E você não sabe de tantos outros que ele está enfrentando por conta da omissão na prolação dessa decisão. É claro que as adversidades existem, mas como eu disse, esta força interior é que vai nos mover a buscar uma solução melhor. Se a cada dia conseguirmos caminhar milímetros nessa direção, ótimo, objetivo alcançado. Adiante. Admire-se ou inquiete-se mais com as coisas do mundo. Esta é uma capacidade que normalmente se esvai com o tempo. Falamos que vamos estudar, trabalhar, conciliar, que temos que cuidar da nossa saúde. Não podemos perder um compromisso importante da pessoa que amamos, nosso filho, nosso esposo e assim sucessivamente. Mas é preciso também ter em mente uma coisa que com o tempo vai se esvaindo da nossa mente, a nossa percepção em relação às coisas do mundo. Quem leu Cartas para Sofia, o mundo de Sofia, onde são escritas cartas para ela, sabe bem a que me refiro. E nessa obra o autor fala justamente, desenvolve uma reflexão muito interessante, quando ele diz que a criança nasce com um sentimento de inquietação e de admiração muito sereno, muito sincero. Se uma criança ver uma lua linda, um sol, ela vai se admirar, vai se encantar. Com um pássaro bonito, com uma flor bonita, aquela que ela colhe para te entregar, tudo isso encanta seus olhos. O adulto, com o passar dos tempos, já nem percebe mais aquele entardecer lindo, que os senhores aqui na ilha, então, têm o mais belo que já se pôde ver, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, porque o trânsito está muito congestionado. Os problemas vivenciados durante o dia também foram muito intensos. Aqueles que temos por resolver amanhã, mais intensos ainda. E o pôr do sol está lá. E o entardecer em Florianópolis continua lindo e você está passando pela beira-mar. Olhe para o lado, admire-se em relação às coisas belas. E inquiete-se com aquilo que não é possível de suportar ou de conformar. Na inquietação, o exemplo que se traz em relação à criança que se inquieta assim diante das mazelas do mundo, a gente vivencia quando se caminha com o filho pelas calçadas, pela rua. Se ele encontrar um mendigo, uma pessoa dormindo no chão, ele vai achar isso muito estranho. Porque na visão da criança todos teriam teto,
todos teriam comida, todos teriam família. Lá não é um lugar para uma pessoa descansar. Não se concebe na visão da criança. O adulto já se conformou com isso. Porque essa é a realidade, eu não posso fazer nada para mudar esse quadro. Cadê a inquietação diante dessas mazelas do mundo? Eu folheando o jornal hoje pela manhã, o jornal local de Blumenau, você não precisa folhear muito. Já extraí 2 exemplos gritantes. Só que com o passar do tempo, a cada vez que ligamos o noticiário ou abrimos o jornal, eles são tão frequentes que a gente acaba por se conformar que a vida é assim mesmo. Mas uma criança não se inquieta, não se conformaria assim diante das notícias, por exemplo, que li, onde um marido, um namorado, matou uma namorada simplesmente porque ela não quis continuar o relacionamento dentro do ônibus. Um fato que aconteceu recentemente no interior. O motorista chegou a abrir a porta para que ela tentasse a vítima fugir, mas não foi mais suficiente. Gente, isso não pode ser normal. Não pode ser. E tudo aquilo que a gente vê divulgado pela mídia não pode nos causar simples conformação. Sob a visão de que o mundo é assim mesmo. Não o mundo a que você se propõe participar ativamente. Então, este é o conselho que eu trago como número 9. Vamos adiante e finalmente o último então. Viva intensamente e não deixe de prestar atenção aos momentos únicos do seu dia. Eles, e não as medalhas de honra ao mérito, é que povoarão suas lembranças no futuro. Esses momentos únicos do seu dia são aqueles que nós vivenciamos, mas não percebemos porque não temos tempo, porque estamos atrasados, porque temos muitos compromissos ou muitas preocupações. Cada um dos senhores, se tentar retomar, desde o momento em que acordou, por certo, terá algum momento que terá sido marcante bastante, mas que você naquele momento não pôde dar a atenção necessária. Ou o filho que pediu que você desse um colo, ou lhe contasse uma história, ou o marido ou o amigo que se aproximou para desabafar, para conversar, mas você não tinha tempo. E assim a vida segue, como nós percebemos sempre, só que sem que se preste atenção muitas vezes a esses momentos. E aí eu lhes digo, por mais que os senhores passem no concurso, como todos nós acreditamos que passarão, sejam ótimos magistrados, como acreditamos que serão. Vivenciem com felicidade, com honras ao mérito, ganhando medalhas, reconhecimentos, cursando, recebendo muitos diplomas, enfim, com uma vida admirável, um currículo extenso. Eu desafio-lhes a perguntar o que será que cada um de vocês lembrará no seu leito de morte, lá no final das nossas vidas. Será que nós vamos lembrar destes momentos, ou daquele abraço do filho, ou do dia que caiu o primeiro dente, ou do dia que você acordou mais cedo para assistir o nascer do sol com a pessoa amada? Não sei se alguém já fez isso aqui na ilha, é lindo. E isso é o que realmente vai povoar a nossa lembrança. Então vivam intensamente a carreira que os senhores escolheram, mas não esqueçam que a nossa vida vai ser marcada sempre no futuro pelas lembranças daquilo que efetivamente terá nos marcado. E esses instantes de aproximação da justiça, como por exemplo naquele caso que citei, também nos causam tamanho reconforto, tamanha felicidade, que eu tenho certeza que integram também as nossas próprias lembranças. Porque é disso que a vida é feita, e disso nós não podemos esquecer. E assim eu concluo os conselhos que lhes ofereci, terminando a minha carta. Digo o seguinte: tamanha cumplicidade nasce dessa nossa prosa, que já me sinto à vontade para chamá-lo de amigo. Então, dileto amigo, posso lhe confessar que, após aprofundar tais reflexões, sinto-me tomado pelo desejo de proporcionar um hiato de silêncio, equiparado a um espaço em branco no curso de uma história, justamente para que nele tomem lugar suas próprias experiências. Se quiser e o tempo permitir, escreva-me relatando-as. Despedindo-me, tenho a dizer,
com toda a minha melhor emoção, a você e a quem te acompanhar, ide e sede felizes. Assinado, uma pessoa que fez a mesma escolha, começou a caminhada há algum tempo, 13 anos no meu caso, porém continua efetuando buscas. Alguém que pelo caminho encontrou pedras e flores, mas carrega consigo apenas estas últimas. Obrigada. Eu espero que aqui tenha começado uma amizade de fato. E olha, eu os desafio a mandarem uma carta, quem sabe, relatando suas experiências. Isso faz bem. Deixa isso para depois. E a carta que nós vamos entregar está pronta? Cada um dos senhores receberá. Guarda para reler um dia. É esse o convite. Obrigada. Convidamos o diretor-geral, juiz Silvio José Franco, para entregar uma singela homenagem à doutora Quitéria, registrando o agradecimento da escola. Desejamos a todos uma boa noite.